Neste vídeo vamos discutir e revisitar algumas definições e justificativas para o estudo da violência, descrevendo e apresentando teorias sobre violência, suas possíveis consequências e como a ciência poderia contribuir para a sua prevenção. Ao final desse vídeo, esperamos que você possa descrever o conceito sobre violência, indicar algumas teorias que explicam causas sobre violência, narrar justificativa de ordem econômica e consequências da violência para mostrar sua importância e indicar alternativas para prevenir a violência. A violência é um fenômeno inubitavelmente relevante para todos nós. Todos somos de alguma forma vítimas e perpetradores de algum tipo de violência. Em qualquer lugar do mundo podemos observar manifestações de violência. Vamos agora oferecer um conceito genérico sobre violência, de maneira que você possa se apropriar de uma definição básica, porém não acabada, para iniciar sua reflexão a partir deste ponto. Segundo Minayo, violência é uma ação humana de indivíduos, grupos, classes ou nações que afeta a integridade física, moral, mental, espiritual ou provoca a morte de outros seres humanos. Essa definição inicial é muito interessante porque ela delimita o que a violência é em termos de comportamento, caracterizando também possíveis consequências tidas como violentas. Todavia, ela não contempla explicações que informam por que ela surge. Nesse ponto, parece ser conveniente informar que existem grupos teóricos multidisciplinares que tentam explicar a violência, cada um adotando referencial e aspecto diferenciado a respeito dela. Vamos observar, portanto, que existem aí, didaticamente, uma decomposição de 4 grupos teóricos. O primeiro deles seriam as teorias da casualidade natural, segundo, casualidade social, terceiro, sobre as estratégias de sobrevivência e quarto, sobre a falta de autoridade. Após a breve apresentação dos tópicos que estão abordados, que foram descritos anteriormente, os 4 tipos de efetivos de teorias de violência, vamos aprofundar cada um deles. Vamos iniciar pelo primeiro conjunto, que tende a descrever a violência como causada por uma condição ahistórica universal decorrente do conflito proveniente entre o aspecto biológico do ser humano e sua necessidade de ajuste social. Sabe-se que o ser humano passa por várias fases de desenvolvimento, e os componentes sociais implicam na necessidade de adaptação. Eis que, quando isso ocorre, o sujeito tanto é vitimado pelo desconforto, quanto manifesta violência por meio de si, pela necessidade de se adaptar ao seu contexto de ciclo de vida. Esse conjunto teórico é defendido por nomes como Nemberg, Morin e Wilson. Já em segunda medida, a teoria da casualidade social mostra a violência como consequência de efeitos das mudanças sociais, com ênfase na industrialização, Revolução Industrial, e na migração de parcela da população do meio rural para as cidades, implicando no movimento de favelização. Nesse momento, a violência surge pela necessidade de adaptação desses migrantes ao contexto adverso e desfavorável, propondo-os à margem da sociedade. Esses pressupostos parecem ser defendidos por Merton e Huntington. O terceiro grupo teórico tem de suplantar a explicação sobre a origem da violência como decorrente das desigualdades sociais, mas nesse caso, evidentemente destacando a delinquência ou a escolha de viver na marginalidade como alternativa da necessidade de adaptar-se ao meio desconfortável. Essa perspectiva é defendida por Sorel, Engels e Hegel. O último grupo de teorias vão dar conta de tentar explicar a violência a partir da falta de autoridade, ou seja, presume-se que a expressão da violência só é possível dada a ausência de um Estado forte para regular as relações entre os indivíduos, tornando manifestações de violência como um elemento patológico que precisa ser combatido. Essas perspectivas são melhores defendidas por Coelho. Do ponto de vista psicossociológico, resgata-se a explicação de Michel Viorca, na indicação da necessidade de abordar a violência a partir de um paradigma mais moderno, ou seja, a partir da atribuição de significado pelo sujeito. Nesse sentido, esse autor aponta a existência de 5 sujeitos com a atribuição de significados implicados no surgimento da violência. O sujeito flutuante, não se tornando reconhecido como sujeito, ele pratica a violência. Sujeito hipersujeito,
que recupera o sentido perdido do seu significado, impondo uma sobrecarga de violência. O não sujeito, que recorre à violência justificando suas ações pelos outros. O antissujeito, que não reconhece o direito do outro, por isso ele pratica a violência. E o sujeito em sobrevivência, que recorre à violência para sobreviver. Por que estudar violência? Apesar de apresentarmos definições sobre a violência, existem possíveis causas teóricas clássicas, efetivas e modernas que precisam agora dar lugar à abrangência da violência e seu impacto no cotidiano. A violência não é um fenômeno isolado ou que apresenta baixa repercussão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em um ano, 1,6 milhões de pessoas perdem a vida por algum tipo de violência. Metade desse número deve-se a suicídios. Um terço dessas vítimas devem-se efetivamente a homicídios. Homens são a maioria das vítimas de suicídio e a faixa etária mais afetada pela violência é que está distribuída entre 15 e 29 anos. Já no Brasil, observamos estatística semelhante. Apenas em 2013, 42 mil pessoas perderam a vida no trânsito. É o quinto lugar no mundo. Na próxima semana, vamos apresentar um conjunto de estatísticas detalhadas que mostram um quadro bastante preocupante em termos de violência em nosso país. Esses números chamam muito nossa atenção. Todavia, não são apenas os números de mortos que chamam a atenção, mas também os custos dos sistemas de saúde investidos para tratar as vítimas de violência. No Brasil, só em 2013 foram gastos 230 milhões de reais por internamento de vítimas de trânsito. No mundo todo, a OMS estima que as despesas anuais com acidentes de trânsito superam 500 bilhões de dólares. Observe, efetivamente, que, nesse sentido, parece haver a indicação e a inclinação para entendermos que a violência é extremamente relevante porque afeta um grande número de pessoas, mas também porque afeta a economia dos países. Seria apenas isso? Haveriam outros motivos para entendermos que a violência é um fenômeno importante e atual? Para responder essa pergunta, basta olhar para as consequências da violência. Elas não encerram quando esse fenômeno interrompe. Ao contrário disso, elas são mantidas por muito e muito tempo. Vamos observar algumas consequências mais notáveis da violência. Elas podem ser doenças do coração, hipertensão, depressão, ideação suicida ou suicídio, insônia, transtorno de ansiedade como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno do pânico, transtornos alimentares, abuso de álcool e outras substâncias, infecção do trato urinário, doenças sexualmente transmissíveis e, no caso de crianças, alergia, bronquite, asma, etc. Então, efetivamente, quando observamos a violência concreta e as consequências dela, observamos também que é um fenômeno extremamente relevante. Por isso, temos que observar agora o que a gente pode fazer para prevenir a violência. É a partir desse contexto de consequências de saúde e impactos que podemos nutrir esperanças de que esse quadro pode mudar, porque é possível prever e prevenir a violência. Os pesquisadores descobriram que é a partir do registro de pesquisas de levantamento, com o propósito de identificar o perfil demográfico das vítimas e perpetradores, que torna-se possível desenvolver ações destinadas à prevenção desse fenômeno. Algumas ações podem ser adotadas para prevenir a violência, como campanhas educativas e orientação nas escolas, unidades de saúde e centros comunitários, estratégias de comunicação entre o Estado e potenciais vítimas, melhoria na condição sanitárias, educativas e culturais nas comunidades. Bom, nesse vídeo nós podemos apresentar algumas teorias e definições sobre violência, alguma justificativa de ordem econômica e consequências que mostram a importância desse tema, e algumas perspectivas destinadas à prevenção da violência. Na próxima aula vamos estudar os tipos de violência. Vou deixar agora com vocês uma reflexão. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que bons homens nada façam. Edmund Burke. Obrigado, pessoal, e até a próxima.